Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre uma regra muito difícil de ser compreendida, principalmente pelo eleitor, que é a regra do coeficiente eleitoral, que é aquela regra que define quantos vereadores serão eleitos por partido em cada eleição. O advogado eleitoralista explicou para a gente como é que vai ser, como é que é esse cálculo, né? Como é que é feita essa conta. Vamos acompanhar. Você tem uns chamados os votos válidos, né? Por que os votos válidos são importantes? Porque a partir dele nós vamos obter o quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? É a divisão do número de votos válidos pelo número de cadeiras. Aqui em Teresina, salvo engano, nós temos 30 cadeiras. Então, você vai dividir o número de votos válidos, Gorete, por exemplo, pelo número total de cadeiras. Aí você vai obter o chamado quociente eleitoral. Por que o quociente eleitoral ele é importante? Porque a partir deles nós vamos obter o quociente partidário, que vai te dar aí o número de cadeiras daquele respectivo partido, né, ou legenda. E aí você vem, o partido ou legenda, ele vai ter o número de votos válidos, somando o número de todos os seus candidatos a vereadores e vereadoras, mais os votos de legenda. Você divide esse número de votos válidos pelo quociente eleitoral. Aí você vai obter o quociente partidário, que vai te dar o número de cadeiras daquele respectivo partido. Então, você pega uma legenda que teve uma certa quantidade de votos, nominalmente para seus vereadores e vereadoras, e para a legenda em si, você divide pelo número do quociente eleitoral. Essa fração, ou esse número, vai ser o número de cadeiras que aquele respectiva legenda vai ter diretamente no âmbito daquela eleição proporcional. É a conta mais difícil que tem de se fazer, Livaldo Barbosa, sem dúvida nenhuma. E agora, com a história das sobras, então, muitas coisas assim para serem analisadas pelos partidos. E o desespero dos partidos em formarem chapa e evitar desistências de candidatura, essa dor de cabeça está muito ligada a essa conta complicadíssima da formação. Essa conta, essa divisão, como o advogado Raimundo Júnior explicou aí didaticamente, ela é parâmetro, por exemplo, para filiação partidária. Muitas vezes o candidato decide o partido não pela identidade ideológica ou política, a plataforma que aquele partido defenda, mas pela condição que ele teria naquela legenda de, nessa conta do número de votos válidos, mais os votos dados à legenda, ao partido, pelo número do quociente eleitoral, para determinar quantas vagas aquele partido terá, se 2, 3, ou se não terá nenhuma, mas concorreria com a maior sobra e conquistaria um assento no parlamento, que em Teresina, no caso, são 29 vagas. Então, são contas que balizam as estratégias eleitorais. Então, alguns, tudo bem, vão ali porque têm identidade com o partido, mas boa parte escolhem levando em conta a divisão que ocorre, votos gerais, votos válidos pelo número de cadeiras e os votos dados aos partidos pelo resultado dessa conta primeira, para saber se tem chance ou não. Porque na eleição proporcional, não é, Lívia? O nome já está dizendo, é proporcional, não é uma eleição majoritária, em que o mais votado nominalmente chega a conquistar a cadeira. Nem sempre isso ocorre. É uma divisão proporcional ao desempenho de cada partido ou federação naquela eleição para compor o parlamento. Neste caso, da eleição deste ano, as câmaras municipais. Essa eleição não é uma eleição secundária, é a eleição do parlamento municipal, né? Muita gente olha menos para ela, mas é uma eleição importante da constituição de um poder fundamental. E que traz um efeito cascata, não somente dentro do próprio partido, mas dentro de cada base eleitoral. Porque, por exemplo, se um prefeito A for eleito, ele vai, e a base dele não for, né, se a maioria da casa legislativa for da oposição ou de partidos ali que não se correlacionam, a legislatura não vai acompanhar o executivo. Aqueles vereadores, aqueles parlamentares da casa não vão dar o suporte necessário para que aquele prefeito execute um bom trabalho na cidade. Então, por isso que foi, inclusive, uma dificuldade do prefeito Doutor Pessoa no meio do ano passado, quando a base começou a se desequilibrar e ele teve que fazer ali algumas concessões. Então, isso foi muito criticado também, mas é porque faz parte da famosa governabilidade, né? É necessário fazer concessões, assim como também Lula fez no Congresso. Então, é preciso não só ter estratégias individuais, mas coletivas, né? Porque senão não faz sentido.